Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma mensagem de Deus, uma mensagem de fé, uma mensagem de direção de Deus para nossas vidas. E vamos ver em Gênesis, no capítulo 12, o que Deus tem nos falado, o que tem nos dado nesse dia. Gênesis 12 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra. Deixe os teus costumes do teu coração, te esvazie o seu coração e deixa Deus colocar os propósitos que Ele tem para a sua vida. Não use dos teus desejos e vontades como se fosse uma imposição para Deus através das suas orações. Esvazie o seu coração de si mesmo e deixe Deus fluir na sua vida. Sai-te da tua terra e da casa de teu pai, da tua parentela. Tira tudo aquilo que vem das tradições familiares que te contaminam, tudo aquilo que está dentro de você, que você aprendeu, que tem te afastado da presença de Deus. Não permita que um alicerce familiar fora da presença de Deus continue te conduzindo num caminho que pareça de luz, mas que ao final é um caminho de morte. A palavra de Deus diz que o diabo ele se manifesta como anjo de luz. Então nós temos que vigiar, nós temos que ter uma vida de consagração a Deus, uma vida de apresentação a nossas vidas na presença de Deus, para que nós não erremos o caminho, que nós tenhamos um coração verdadeiramente firmado segundo a vontade de Deus. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus vai te mostrar o caminho onde Ele vai te abençoar. Você que está buscando uma bênção de Deus, você que está buscando verdadeiramente um crescimento espiritual, você que está buscando ser um cristão de verdade, abra o seu coração para Deus agir. Permita que o Senhor Deus, como está lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Permita que Ele entre e transforme a sua história, transforme a sua vida. Muitas das vezes você vai ter que abster-se totalmente das suas vontades e desejos para deixar o fluir do Espírito Santo de Deus no teu coração, para que seja uma terra fértil, uma terra onde o Senhor vai poder plantar as suas bênçãos e ela vai nascer através da fé com a palavra do Senhor e vai te levar a lugares inimagináveis, onde você nunca imaginou. Pense bem se o caminho que você tem traçado, as destruições que você tem vivido, se vale a pena continuar. É tempo de tomar atitude de fé. É tempo de acreditar, de confiar no que Deus tem, no que Deus fala e tem para fazer na sua vida. A palavra de Deus no versículo 2 ainda continua: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e te farei uma bênção. Meu amigo, minha amiga, vê que depois de uma determinação do Senhor, tem as suas promessas de bênção. Ele diz: te farei uma bênção. No momento em que você obedecer a palavra do Senhor, no momento em que você verdadeiramente se despojar dos teus quereres, das tuas vontades, que você se colocar verdadeiramente aos pés de Deus como um altar para que o Senhor venha morar, venha tratar, você vê que tem bênção na sua vida, você vai ser a bênção. Você sendo a bênção, aonde quer que você coloque a sua mão, você vai prosperar, porque Deus é contigo. Não importa se você vai estar no deserto, não importa se você vai estar na campina, Deus será com você. Não importa se você vai estar no vale, Deus estará contigo. Não importa se você vai estar nas montanhas, Deus estará contigo. Onde você colocar as tuas mãos, você vai ser abençoada. Mas vê que antes você tem que ter atitude de fé, antes você tem que obedecer, você tem que se apresentar e cumprir aquilo que Deus tem determinado. E o que Deus tem falado através das pregações no teu coração, você tem se dobrado diante do Senhor? Ou você é um daqueles que se diz evangélicos e não conhece nem o Evangelho? Você sabe me dizer quais são os livros do Evangelho? Não estou nem lhe perguntando se você sabe o que contém neles, mas você conhece os livros do Evangelho? Você já ouviu falar no Pentateuco? Você conhece? Você já viu os profetas maiores, os profetas menores? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Se você não conhece as Escrituras, como você vai conhecer o teu Deus? Se lá em João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama, e será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele, para Deus vir manifestar-se na sua vida, para fazer de você uma bênção. Você tem que conhecer o Senhor. Não queira viver só encostado naquele que abençoa.
para que você não venha ao se afastar dele, ficar longe dessa pessoa que tem sobre si a bênção, aí você é afastado, o diabo vem e te rouba tudo de novo. Tira tudo aquilo que lhe foi dado. Deus quer te abençoar, uma prosperidade perene. Veja bem a palavra do Senhor. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja bem, não tenha medo da macumbaria. Balaão tentou amaldiçoar através do povo moabita. O rei dos moabitas o levou para amaldiçoar o povo hebreu. Ele não pôde amaldiçoar o povo hebreu. Não tenha medo de macumbaria, de feitiçaria, de trabalho feio, de obra mandada. Números 23 diz, contra Jacó não vale encantamento. Se você é uma serva, um servo fiel do Senhor, o próprio mão de Deus está sobre a sua vida. É um mundo espiritual. Veja que quando o rei dos Moabitas quis sair contra o povo hebreu, o povo hebreu já tinha uma história onde as nações conheciam agir o poder de Deus sobre a vida deles. Por isso eles buscaram o feiticeiro para tentar amaldiçoar o povo de Deus, para que eles pudessem vencer aquela batalha contra o povo hebreu. Toda guerra começa no mundo espiritual. E se você é um com Deus, você não vai ser derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Despoja-se das suas vontades, despoja-se dos seus desejos. Deixa Deus ser verdadeiramente um Deus da sua vida. Deixa Ele te conduzir. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar em você e te conduzir. Mas para isso você vai ter que se purificar, se santificar. Limpando o seu coração, perdoando, tirando os sentimentos de mágoa, de raiva, sentimento de derrota, guardando os seus pensamentos, como está lá em Filipenses 4:8, que diz tudo que é bom, puro, santo, verdadeiro, honesto. Se houver algum louvor, alguma virtude, nisso pensai. Que os seus pensamentos sejam verdadeiramente pensamento de vitória, porque Deus te criou para ser vitorioso, vitoriosa. Deus não te criou para ser derrotado, para ser capacho de Satanás. Você não foi criado para ser capacho do diabo. Pelo contrário, Lucas 10:19 diz que ele nos deu poder para pisar no diabo, pisar escorpião e serpente, toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum. Abra seu coração para Jesus. Deixe de dizer que você está na igreja, que você é um evangélico, se você não é evangélico, porque para ser evangélico você tem que viver o evangelho. Se você não está vivendo o evangelho, se você está aí com um cigarro na mão, se você bebe escondido, se você pratica a iniquidade escondido, achando que por causa do seu pastor não está vendo, ou os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo. Limpe-se, conserte com o Senhor. Abra o teu coração para Deus, peça perdão. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele espera você se arrepender para que Ele venha te dar a bênção. Mas no dia, se você partir da forma que você está, você vai para um juízo e você vai ser condenado. O Senhor Jesus veio te trazer vida e vida com abundância, e Ele te oferece hoje essa vida. Se quiseres me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Quer comer o melhor dessa terra? As bênçãos do Senhor não são apenas para a vida vindoura no céu. Aqui na terra Ele te faz mais que vencedor, mais que vencedora. Ele tem o melhor para você aqui. Deixa de dizer, eu sou membro, eu tenho uma carteirinha de membro da igreja, mas você não vive o que Deus tem para você. Batalhas se levantam. Batalhas se levantam. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Batalhas vão se levantar, mas é para você vencer. Está com problemas na vida financeira, enfermidade, tudo. Batalhas se levantam, mas você vai vencer se você buscar o Senhor. Se você abrir a mão, abrir mão das tuas vontades e desejos e se colocar a obedecer, sem mudar uma vírgula sequer da palavra de Deus, você perseverar nela, você vai vencer. Daniel teve que perseverar, porque ele orou, o anjo do Senhor vinha trazendo a bênção para ele. E aí entrou um demônio para tentar cercar. E houve uma guerra espiritual que nós não conseguimos ver. Porque a palavra de Deus diz, se Ele permitisse nós ver, nós não suportaríamos. Então há uma guerra espiritual trazendo a sua bênção no momento que você se consertar com Deus, que você tem uma vida sincera com Deus, há uma bênção vindo para você. Mas você mesmo assim, você vai ter que perseverar em oração. Porque vai haver uma guerra, um oponente, um opositor, que vai tentar macular a sua vida, macular o teu nome. Se eu fosse parar de pregar o evangelho pelas lutas que se levantam contra a minha vida, pelas calúnias, injúrias, tentações que se levantam, eu já não pregava mais há muito tempo. Meu amigo, minha amiga, mas é guerra espiritual. Eu sei que Deus está comigo, está na minha vida. Eu sei que eu tenho a bênção do Senhor.
Então, meu amigo, minha amiga, Ele quer também te abençoar. Ele quer fazer de você uma bênção. Abre-se seu coração. Tire esse pensamento de derrota. Se purifique-se para ser altar de Deus. Veja bem, vamos continuando. Gênesis 12, no versículo 4 diz: E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Deus mandou Abraão levar Ló? Não, ele disse: sai da tua parentela. Meu amigo, minha amiga, aparta de você tudo aquilo que tem te feito afastar da presença de Deus, tudo aquilo que tem atrasado a sua bênção. Deus falou para aparta-te, sai da tua parentela, da tua terra. Abraão levou Ló junto. Isso, para Ló, talvez se Ló tivesse ficado na onde ele estava, na sua terra, não teria se levantado toda maldição contra a vida de Ló, contra a família dele. Porque Ló, de povo de Deus, a descendência, a posteridade de Ló, nós vamos ver um pouco mais à frente, virou inimigo do Senhor. Veja bem, que a bênção estava sobre Abraão, a promessa estava sobre Abraão, mas tinha que ser cumprido, tinha uma ordem. Não aparta da tua parentela. E ele levou Ló. Vamos continuar. Versículo 5. E partiu Abrão e Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido. E adquiriu ali, mas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. Meu amigo, minha amiga, mesmo que pareça impossível, mesmo que aquela terra, como estava ocupada, Abraão tinha a promessa de Deus. A bênção do Senhor estando sobre sua vida. Quando você tem uma promessa de Deus, ninguém pode impedir. Veja bem que a terra estava ocupada, mas Deus falou: eu te darei a tua semente, a sua posteridade, a sua descendência, seus filhos, netos, bisnetos. Deus quer abençoar através da sua vida. Veja no versículo, continuando esse versículo, versículo 7. E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Para você edificar um altar ao Senhor, no local da sua bênção, você tem que ser bênção. Você tem que estar com o coração purificado, limpo, lavado, restaurado. Deus não pode vir fazer morada em você se você está cheio de mágoa, cheio de sujeira, de iniquidade. Purifique-se, santifique-se, peça perdão daquilo que você está vendo que você está errando e começa a fazer um concerto com Deus, começa a andar com o Senhor verdadeiramente, não apenas ir na igreja, mas sendo igreja de Cristo. Seja a igreja do Senhor. Não permita estar cego espiritualmente, achando que está salvo e andando em caminho de treva, achando que o fato de apenas estar dentro da igreja, assistindo um culto e indo embora para casa, você está salvo, então vai desfrutar do melhor de Deus. Seja a igreja de Cristo, viva verdadeiramente, tenha uma vida santificada, uma vida separada para Deus, uma vida de oração. Não viva apenas do que abençoa, seja abençoado, seja a bênção. Ló estava vivendo por quê? Ló estava prosperando e vivendo através da bênção de Abraão. Vamos continuar no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: e moveu-se dali para as montanhas da banda do Oriente, em Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. E edificou ali um altar do Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A caminhada é longa. Veja que a caminhada é muito longa. Não pense que você já hoje lança a palavra de Deus e agora você já, como um acender do interruptor da luz, a tua bênção chegou. A caminhada é longa, minha irmã. A caminhada é longa, meu irmão. Hein, meu amigo, minha amiga? Não desista. Deus vai te dar vitória. É guerra espiritual. Nós não estamos só nessa terra. É os anjos de Deus e os demônios. Nós somos aqui representantes de Deus. Veja que Abraão não desistiu. A caminhada é longa. Deus fala para ele. Ele tinha que sair da terra. E ver que ele foi caminhando e saiu agora, foi para a banda do sul. A caminhada é longa, mas você tem que se preparar. Você tem que ser a bênção de Deus. Gênesis, no versículo 13, nós começamos a ver a outra parte, onde começam a ver
as contendas entre Ló, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque a terra era muito grande. A terra era pequena e o rebanho já era muito grande. E ali já não cabia mais aquele rebanho. E o que aconteceu? Alguém tinha que se apartar. Ló estava sendo abençoado por Abraão. Mas quando ele se apartou, vamos ver o que aconteceu. Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló teve a visão que natural. Talvez é a visão que você está tendo. É a visão que muita gente que está dentro da igreja está tendo, a visão natural das coisas, as circunstâncias, olhando para aquilo que o inimigo tenta mostrar. Mas Abraão estava o quê? Debaixo da bênção do Senhor, debaixo da direção, daquilo que Deus tinha dito. Procure se ter uma palavra de Deus no seu coração, na área que você está lutando, que está precisando. Se você está precisando na área da vida do teu filho, vai lá em Isaías 54:13. Se é da vida financeira, vai lá no Salmo 23, 1. Se você está precisando de cura, vai lá em Isaías 53:4-5. Veja bem que Deus tem o melhor para você. Veja bem que você tem que ter a palavra. Vê que Ló, ele teve a visão física. E ele escolheu o quê? A campina. A campina. Pastos, área melhor. Mas vamos ver que ali que parecia aos olhos físicos dele ser bênção, foi maldição. Foi maldição para a vida de Ló, porque ali ele se estendeu as suas tendas até Sodoma, onde havia ali uma série de iniquidades, como homossexualismo, todo tipo de iniquidade. As suas filhas ali cresceram fora do alicerce da palavra de Deus, porque lá na frente elas se tornaram maldição para a vida de Ló. E ali houve uma destruição na vida de Ló. E Abraão, ele seguiu o caminho dele, mas a bênção estava sobre Abraão. E Ló ali padeceu. Vê que os moabitas, que o rei dos moabitas, quando chama Balaão para amaldiçoar o povo hebreu, na caminhada do povo hebreu para Canaã, os moabitas, os amonitas, eles eram a descendência de Ló. Quando Ló sai de Sodoma, onde Deus usa os anjos de Deus para ir lá arrancar Jó de lá de dentro, que Ló estava se demorando, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, os anjos de Deus vai até Ló, pega a família dele e leva embora. A mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Meu amigo, minha amiga, não queira voltar para onde Deus está te tirando. Não coloque os olhos onde Deus te tirou, para que você não queira voltar. Para que você não venha murmurar, reclamar, achar que a caminhada está dura. A caminhada você vai encontrar adversário. Mas se Deus te colocou ali, Ele vai te dar a vitória. Deus é fiel. Ele não te coloca numa caminhada para te fazer perder, para te fazer ser derrotado. Lutas, toda guerra tem luta. E a nossa guerra hoje é espiritual. Na Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é espiritual. Você não tem que lutar contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho. Você tem que abençoar a sua família, você tem que ter confissão de fé, confissão daquilo que a palavra de Deus diz. E Ló, ali, quando a esposa de Ló, ela vira um status só, Ló continua com as suas filhas, mais adiante, as filhas de Ló, achando que não tinham homens para ela engravidar, elas embebedam a Ló e têm relação com ele, intimidade, e engravidam de Ló. Dali se gera as nações de Moabe, de Amon, onde se tornaram inimigos do povo de Deus, onde guerrearam contra o povo de Deus, né, e foram destruídos. Porque quando você bate de frente com o Senhor, você pode ter certeza que você vai perder. Deus te chamou para vencer, Deus enviou Jesus Cristo nessa terra para te abençoar, mas no momento aquelas pessoas
que se colocam no caminho de Deus, a combater contra Deus, aqueles que foram criados para ser instrumentos do Senhor nessa terra, para cumprir propósito de Deus, mas que se permitem ser usados por Satanás para combater contra Deus, elas vão ser destruídas. Meu amigo, minha amiga, clame pelo seu marido, não permita, minha amiga, que seu marido seja destruído. Se ele está passando luta, está vivendo em caminhos errados, clame a Deus por ele, é uma vida de salvação. Se coloca como Jesus colocou. Jesus, ele obedeceu em tudo, ele estava sofrendo, padecendo, mas ele obedeceu às instruções do Pai. E a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o marido santo santifica a sua mulher. Ore pelos teus filhos, não dê como já não tem mais jeito, tudo é possível ao que crê, não há causa impossível para Deus, basta você ser bênção como Abraão, a bênção estava sobre Abraão era a bênção de Deus. E você vai vencer. Tem que ter mudança, tem que ter atitude. A fé, ela sem obra é morta. Tem que ter atitude. Você tem que orar, buscar na palavra. A fé vai gerar alegria no teu coração, mas você vai ter que ter atitude. Às vezes você vai ter que tomar uma atitude que vai doer num familiar. Mas é preciso para que aquele familiar seja liberto, seja transformado. É preciso para que a própria sua vida seja liberta, seja na vontade de Deus. Ló não era para ter partido com Abrão. Vê que foi maldição para a vida dele essa separação de Abrão. Ele tinha que ter ficado na terra dele. E Abraão não tinha que ter levado a Ló, porque ali atrasou a bênção de Ló. Veja bem, no versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vê, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Meu amigo, minha amiga, a bênção não é só para você. A bênção é para o seu filho, a bênção é para o seu neto, para os seus bisnetos, a bênção é para as suas gerações. Separe-se ao Senhor. Vale a pena servir ao nosso Deus. Há diferença sim. Deus não faz acepção de pessoa. Todo aquele que vem a Deus, se dobra diante dele, é obediente a ele com o coração sincero, ele vai abençoar. Mas há diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre quem se prostra e quem não se prostra. Lutas se levantarão, mas o Senhor nos faz mais que vencedores. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Qual é o seu Ló? O que você tem que se apartar? Qual é? O cigarro? É a cachaça? É a bebida alcoólica de um modo geral? É o que? É a fornicação? É o adultério? Qual é? É a mágoa? É uma liberação de perdão? Qual é o Ló que você tem que se apartar para que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida? Veja que quando o Abrão se separa de Ló, Deus confirma mais uma promessa na vida dele. Mostra para ele, olha só, aqui ó, a bênção para sua descendência, para sua semente. Deus dá a bênção para o pai Abraão. Qual é o Ló que você tem que se apartar? Examine-se, examine-se. Quem pode entender os próprios erros? Expurga, Senhor, de nós aquilo que nos é oculto. Fala com Deus. Examine-se e aparte-se do Ló que Deus vai abençoar. E chegue-se ao Senhor que Deus vai abençoar a sua vida. É uma mensagem de vida, é uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem de agradar a Deus, que quando você obedece, você chama a atenção de Deus, você alegra o coração de Deus. Seja um daqueles que alegra o coração do Senhor. Seja um daqueles que desperta a atenção do Senhor para o bem. Eu sou o mensageiro da palavra de Deus, Gutenberg. Eu abençoo a sua vida pelo poder que é no nome de Jesus. Eu peço que você feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é ministrada, meu Deus, e cada uma dessas pessoas que nesse momento, ó Pai, se prostram diante dessa palavra ministrada, vinda de Ti, meu Deus, que as bênçãos do Senhor venham sobre elas, que os olhos espirituais se abram, que as escamas dos olhos caiam, que os corações sejam quebrantados. Tira, Pai, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Pai, desperta essa pessoa que vive na tradição familiar, Pai, da idolatria, do pecado. Pai, traz elas para a luz. O Senhor Jesus Cristo já levou todo o cativeiro. Meu Deus, essa
essas vidas te pertencem. E eu venho requerer essas vidas no mundo espiritual. E eu venho agora, através do poder que há de Lucas 10:19, eu repreendo agora toda macumbaria, toda feitiçaria, voodoo, magia negra, obra mandada, trabalho feito, Exu caveira, pombagira, espírito da morte, todo espírito das trevas, toda a obra das trevas contra essa vida. Eu amaldiçoo, eu amarro, eu digo, seca-te como a figueira secular nas raízes, eu digo, sai dessas vidas, sai desses caminhos, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Pai, eu abençoo essa família, eu abençoo esse casamento, que haja restauração, que haja o aquecimento entre a vida do casal. Meu Deus, abençoa esse filho, abençoa, Pai, a vida financeira desse casal, dessa família. Pai, eu os abençoo requerendo essa vida em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, apresento eles a Ti em nome de Jesus. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus estará com você quando você buscar verdadeiramente ao Senhor. Fique na paz, que Deus te abençoe pelo poder que há no nome de Jesus Cristo.